CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns e vamos ao capítulo 10. Bem-aventurados que têm puro coração. Não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Mateus. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando a fim de o terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando um após outro, saindo primeiro os mais velhos, e assim Jesus ficou só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. João 8, 3 a 11. Aqui estamos, Jesus, agradecendo a tua mensagem imorredora, a tua mensagem de perdão, de compreensão com relação ao nosso próximo. Mensagem eterna. Muito obrigado a essa casa que nos dá a oportunidade, muito obrigado pelo teu evangelho, que esta casa nos oportuna de conhecermos melhor. Ajuda-nos a sermos indulgentes com as faltas alheias. Ajuda-nos a compreender melhor o nosso irmão. Ajuda-nos a compreender melhor a doutrina espírita para sermos o mais felizes possível aqui na Terra. E a mediunidade, guiada por Ti, Senhor, alicerçada por Kardec, possa ser esse instrumento de elevação, de condução a Deus de todos nós. Inspira-nos então nesta manhã de estudos. Permita que o nosso mestre Kardec esteja conosco, nos ajudando no entendimento, e outros espíritos bondosos, como o patrono desse estudo, o estudioso e pesquisador da mediunidade Ernesto Bozano, o nosso querido irmão altivo, médium experiente e conhecedor dessa doutrina. Em nome desses irmãos queridos, em nome da direção espiritual do CEAP, na nossa casa de amor, em nome desse sentimento sublime, o amor, que estamos em busca de conquistar, dessa conquista, do nosso amor, Lourdinha, e que Deus abençoe esse amor para sempre. É que nós pedimos a devida permissão, acima de tudo, a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos no item 268, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos.
Estamos no número 3, 7, né? Então vamos lá. Alguns espíritos, número 7, superiores que evocamos. Ó, eu achava, como a gente pegou 2 capítulos, eu vou pegar da número 1 de novo e vamos em frente. Eu vou falar um pouco mais rápido, que a gente estudou semana passada, mas eu acho que é importante a gente recomeçar desde o número 1, porque a gente já pegou isso aqui no final da aula, né? Então vamos lá. É o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, item 268. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. O que é a natureza? A natureza do espírito. É um espírito bom ou um espírito mau? Que tipo de espírito que está falando comigo? Essa é a natureza. E a identidade. Como que eu vou identificar esse espírito? Então, a origem dele e a origem boa ou má e o nome. Quem ele é, né? O personagem que ele animou. É isso que ele vai tratar. Vamos lá. Número 1. Em torno desse item, ele fez Kardec algumas perguntas para os espíritos. E o Allan Kardec perguntou o seguinte: através de que sinais pode-se reconhecer a superioridade ou a inferioridade de um espírito? Então, como é que eu vou conhecer se um espírito é superior ou inferior? A gente se engana com o encarnado, pô. Né? Às vezes você está morando com a pessoa, não estou pegando o teu caso não, que você me contou não, mas é geral. E você não conhece a pessoa, você depois vai passar meses, anos, você, puxa vida, não é? A gente vive tantos anos juntos e você não sabe tudo daquela pessoa. E às vezes você se surpreende com algumas situações. Imagine o mundo espiritual. Então, como é que ele está perguntando? Através de que meios eu posso reconhecer se a pessoa é superior ou inferior? Se o espírito é superior ou inferior? Resposta: pela linguagem deles. Como distinguis um estúrdio de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só dizem coisas boas, só querem o bem. Esta é a preocupação deles. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o domínio das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são próprias. Só aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Então ele disse o quê para mim, Rosângela? Você está me olhando, vamos ver se você prestou atenção. Como que eu vou saber se um espírito é elevado ou não? Através de quê? Hã? Sim, é quando ele faz o bem. Mas como é que eu identifico? Aqui ele está falando para mim. Eu estou falando coisa boa ou coisa ruim para você agora? Então, você pode dizer assim, você, nesse momento, né? Você vai me classificar pelo que eu estou falando. Se eu estivesse falando aqui, contando piadas, falando palavrões, rindo, fazendo vocês rirem, você ia dizer que eu era mau ou eu que era um zombeteiro, um pândega? Newton é um pândego. Né? No linguagem lá, é um pândego, é um palhaço, né? Só quer saber é um brincante, é um debochado, não é isso? Dependendo da minha conversa, do meu tipo de conversa, você vai dizer quem eu sou. Então, e um espírito bom vai ter sempre uma linguagem elevada, vai falar sempre de coisas sérias. Eu na prece aqui, e creio que vem em função até do que a gente conversou ali, para a gente não julgar, né? O que ele colocou aqui, ó, no capítulo 8? Ó, eu até falei na prece que, pela mensagem imorredora, foi lá no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Está aqui, ó. Olha o que a gente leu aqui agora. Ó, você vai entender bem aqui. Eu não me lembro, foi o item. Deixar vir a meus pequeninos. Item 5 também não é. Mãos purezas.
Vamos ver aqui. Escândalo. Ué, foi no capítulo 8, não foi? Foi. Aquilo é do capítulo 8. Onde é que está? Não atire a primeira pedra. Poxa, acabei de ler aqui. Não acabei de ler? Não foi o capítulo 8 que eu li? Ou foi o 7? Uma mulher, pecado por pensamentos, adultério, não foi. Verdadeira pureza, mãos lavadas, não foi. É melhor ir no índice, que é mais rápido. Bem-aventurados que têm puro coração. Mas enfim, não tem problema não. Eu ia falar que a mensagem... Não, é o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. É isso aqui. É capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10. 185. Está aqui. Bem-aventurados que são misericordiosos. É o capítulo 10, o item 11. A mensagem que nós lemos aqui para a prece. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Isso foi assinalado por Mateus. Foi escrito lá há quase 2000 anos atrás, certo? Serve para hoje? Você identifica que esse espírito, quem falou isso foi Jesus, como um espírito brincalhão? Um debochado? Ou é uma mensagem séria? Uma mensagem instrutiva? Né? Que serviu naquela época, serve hoje, não é uma mensagem instrutiva? Então, pela essa linguagem aqui, você está vendo, você classifica o espírito. Aí ele vai e conta uma passagem, uma experiência que teve lá. Foram atirar pedra porque a mulher foi acusada pelo seu marido de adultério. A lei de Moisés manda apedrejar as adúlteras em praça pública. O que o senhor acha disso? Se ele... Mas pensa, se Jesus falasse assim, não, taca a pedra, não está escrito, mata. Hoje a gente estaria com Jesus? Pô, ele mandou matar, cara. Ele não teve misericórdia de a mulher, cara. Ele falou de amor, aqui ele se contradisse. Grandes homens, grandes testes, né? E se ele fala, não, que taca a pedra, como é que tu vai matar o outro só porque você fez isso? E não taca a pedra nele. Você está indo contra Moisés. Ele quer ser apedrejado. Então, tira a primeira pedra quem tiver sem pecado. Ele não disse que nem que era para atacar, nem que não era para atacar. Deixou a critério deles. Agora imagina a força moral, né, a vibração de Jesus. Ele até abaixou, começou a escrever com o dedo. A única passagem que você tem que Jesus escreveu alguma coisa foi com o dedo na terra. Deixou para lá. No fundo ele sabia que não iam tacar pedra, né? Ele já sabia. Mas deixou o livre-arbítrio deles. Olha a inteligência, a perspicácia de Jesus. A elevação. Imagine um camarada diante dele, ele com aquela vibração toda. No momento que ele foi crucificado, que ele foi preso, ele já sabia, agora acabou minha passagem aqui na terra, já fiz o que tinha que fazer, está na hora de voltar, vou deixar eles fazerem o que eles quiserem mesmo. Porque se ele não quisesse, não... Tem uma passagem que diz, a minha hora ainda não chegou. Né? Vai avisar aquela raposa, se referindo a Herodes, quando estava procurando. Então, ele sabia. Olha a elevação dele, olha a mensagem.
dele. É isso que a gente tem que analisar. O que o Espírito está dizendo? A gente tem a mensagem aqui da casa que a gente tem analisado nesse sentido. Entenderam? Vamos lá então. Alguma dúvida? Aí ele faz uma segunda pergunta. Então, olha, os espíritos superiores nunca se contradizem. Só dizem coisas boas, só querem o bem. Esta é a preocupação deles. 2. A ciência num espírito constitui sempre um sinal certo de sua elevação? Rosângela, a ciência, quer dizer, a sabedoria, né, de um espírito, o conhecimento científico, é sempre sinal de elevação? Não. Quantas armas de destruição, quanto mal essas inteligências fazem? Aqui ele se refere, no caso, à elevação moral. A elevação moral. A elevação intelectual que realmente está de vento em polpa, enquanto a elevação moral está... Como esse camarada é muito inteligente, então ele é um espírito elevado? Ele responde que não, não. Por quê? Porque se ele ainda se encontra sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e vossos preconceitos. Há pessoas neste mundo que são excessivamente invejosas e orgulhosas. Acreditais que, tendo deixado, perdem esses defeitos? Após a partida daqui, principalmente naqueles que tiveram paixões bem marcadas, permanece uma espécie de atmosfera que os envolve e os impregna com todas essas coisas mais. Impregna, não impregna, né? Impregna. E impregna com todas essas coisas, paixões. Você vê, morreu, você está com raiva, você quer se vingar, você viu que não morreu, mas ele me matou, mas você está vivo. Por que conservar esse ódio? Por que conservar essa mágoa? Você vai nascer de novo. Quantos, mesmo depois de morto, continua com esse sentimento de vingança, de ódio ou de inveja? E ficam teoricamente livres, né? Pois é. Aí o espírito tem inveja do outro, tem inveja do encarnado, o desencarnado tem inveja. É. Verdade, é isso mesmo. Esses espíritos semi-imperfeitos, ele botou semi-imperfeito, porque não é totalmente bronco, ele tem inteligência. São os mais temíveis que os maus espíritos, porque a maioria reúne a astúcia e o orgulho, a inteligência. Ó, ele une a astúcia. Lembra que a gente viu o que era astúcia? Ó, vou botar aqui de novo, que vocês não lembram, eu também não. Qual o significado de astúcia? Ó, tá aqui no dicionário. É qualidade de quem é astuto. Qualidade de quem é astuto. O que significa astúcia? Astúcia, habilidade de enganar alguém. Habilidade, vou botar aqui para não ver mais no dicionário, já vou botar aqui no meu livro. A habilidade de enganar alguém. Às vezes aqui tem 5 lápis, às vezes não tem nenhum. Não tem nenhum lápis aqui. Cadê os lápis daqui? Aí trocaram lápis por caneta. Ah, tá tudo aqui, tá tudo lá na ponta. Aí, achei um aqui. Já te devolvo, mas tem mais ali. A habilidade de enganar. Ó. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os maus, porque a maioria reúne a astúcia e o orgulho, a inteligência. O mal acaba sendo mal da forma mais rude, mais bruta. O semi-imperfeito, ele é mal usando a inteligência dele ainda. A habilidade de Famoso 71, estelionatário. habilidade de enganar. Depois pega teu lápis aqui. Pelo seu pretenso saber, ele se impõe às pessoas simples e aos ignorantes,
que aceitam, sem exame, suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, pois elas entravam a marcha do espiritismo, e os médiuns voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Aí está um ponto que demanda um estudo muito grande da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. É em distinguir o verdadeiro do falso, que é preciso concentrar toda a sua atenção. Então, a gente tem que fazer esforço para distinguir isso, para não deixar ser enganado. Ficou bem claro? A gente falou isso bem semana passada, né? 3. Muitos espíritos protetores designam. Por que eu falo designam se não tem acento no i? Muitos espíritos protetores designam-se sob nomes de santos ou de personagens conhecidos. Que se deve pensar a esse respeito? Então o espírito dá um nome qualquer. Eu sou São Mateus, sou São Luís. Significa que seja São Luís? Não, tem que olhar o quê? A mensagem. Isso aí, estão ficando bom. Todos os nomes dos santos e dos personagens conhecidos não bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos há poucos que tenham um nome conhecido na terra. É por isso que, frequentemente, nenhum nome dão. Porém, na maior parte do tempo, quereis o nome. Então, para vos satisfazer, tomam um nome que conheceis e respeitais. Tá? Não é porque deu o nome que seja o espírito. 4. Este nome de empréstimo não pode ser considerado como uma fraude? Resposta. Seria uma fraude da parte de um mau espírito que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que seja assim, entre os espíritos da mesma ordem, porque há entre eles solidariedade e semelhança de pensamentos. Por exemplo, nós falamos semana passada, o Dr. Bezerra de Menezes deu uma mensagem, aí fala o Dr. Bezerra de Menezes. Nem sempre é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele podendo vir, ele vai vir e vai dar mensagem. Mas ele pode mandar alguém da sua falange, que vai traduzir o pensamento dele. Em meu nome você faz isso. A falange nem sempre é um grupo de espíritos ruins. Não. A falange é um grupo. Falange. Vamos aqui, vamos para o dicionário. O dicionário é a melhor coisa para fazer a gente entender. O que é uma falange? Pequeno osso tubular. Não quero esse aqui, não. Grécia, corpo de infantaria. Não é esse aqui também, não. Mais definições e origem de palavras. Vamos ver aqui. Falange. Na Grécia Antiga era um corpo de infantaria. Qualquer corpo de tropa. Agrupamento de pessoas. Legião. Multidão. Então, no campo da religião, a umbanda popular, faixa de vibração. Então, é um grupo que está na mesma faixa de vibração. Vamos formar a falange de Leon Denis, um grupo de espíritos que pensam como Leon Denis. Então tem um grupo de espíritos que pensa como Leon Denis, como Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes. Tem falanges do bem e falange do mal. A falange dos traficantes, é uma falange, monta uma falange. É um grupo, tá? Com o mesmo interesse. Então vamos lá. Número 5. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo ou a alma do apóstolo que teve esse nome. Ele diz aqui exatamente, pois encontrai milhares de pessoas a quem foi dito que o seu anjo guardião é São Paulo, ou qualquer outro. Mas que vos importa se o espírito que vos protege é tão elevado quanto a São Paulo? Eu já vos disse, necessitar de um nome. Eles tomam um para serem chamados
e reconhecidos, como Tomás, nome de batismo, para vos distinguir dos outros membros da vossa família. Eles também podem ter muito nome, tomar um nome de uns arcanjos, Rafael, São Miguel, etc., sem que isso traga qualquer consequência. Quer ver, tem uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Teve lá o culto do lar na minha casa, lá, tem muitos anos isso aí, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. E quando terminava o culto, tinha a mensagem lá que o altivo dava. Quando terminou, a gente conversando, ele falou assim: Nilton, você conhece algum Jorge? Eu falei: Jorge, não conheço não, já morreu, não. Ele é um amigo aí espiritual, você não lembra de ninguém? Você não conhece? Não. Então ele me fez essa pergunta porque ele viu o espírito e ele disse assim: você sabe que eu não escuto o nome de espírito, é difícil, mas ele falou o nome dele, ele te acompanha aí, te protege. Eu falei: não conheço não. Passou. Bem recentemente, alguém falou para mim: olha, é São Jorge que te protege, sabia que é São Jorge? Ó, o outro já pulou para São Jorge. O altivo perguntou se eu conhecia algum Jorge. Aí se a minha cabeça fosse assim: São Jorge me protege. E a pessoa: mas ele te protege, esse espírito é que te protege. Ele tem um escudo, descreveu o espírito, que tinha um escudo, o altivo não falou isso. A pessoa viu que ele tinha um escudo e tinha uma lança, uma espada, sei lá, na mão. Falei: tem que ser gente forte mesmo para me proteger, porque a falange do mal atrás de mim é grande, pô. Tem que ter proteção. Aí a outra foi São Jorge. E se eu pegar na minha cabeça e falar assim: eu sou protegido por São Jorge, São Jorge é o meu protetor. E não é São Jorge, é um outro Jorge. Sendo um nome comum. Um nome comum. E eu peço a São Jorge, me ajuda, me protege, o Senhor que é meu protetor, por favor. Tem alguma diferença para o espírito? Não. Ele está me protegendo. São Jorge ou Jorge é um espírito que gosta de mim, que me protege, que tem amor por mim, desde quando, eu não sei. Não me importa. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, ó. Não importa. Não é o nome que vai dar a elevação do espírito, é o que ele faz, o que ele fala. Um outro fato engraçado foi que se eu fosse para um terreiro e esse espírito estivesse realmente assim, com a armadura, como falou a pessoa que viu, ia dizer que eu era. Isso aí é protetor de São Jorge, né? Protegido de São Jorge mesmo. Uma outra engraçada que encontrou foi o professor José Jorge. Está naquele livro que ele vai contando, ali tem um livro dele muito interessante, que ele vai contando vários casos. E um do Santo Agostinho, que eu já falei aqui no estudo. Ele foi, a pessoa, não foi ele contando, que a pessoa era espírita, foi numa cidadezinha aí, pequena, e lá foi no centro espírita, e disse assim: ó, Santo Agostinho dá a notícia aqui. Ele: Santo Agostinho? É Santo Agostinho. Falei: eu vou entrar na fila para falar com o Santo Agostinho. Uma fila de gente, o médium lá sentado, e Santo Agostinho mandando bronca, né? Mandando ver lá, atendendo todo mundo. Quando chegou a vez dele, ele: pois não, meu filho. Falei: eu vim perguntar para o senhor, Santo Agostinho, como é que vai Santa Mônica? Aí o espírito falou: Santa Mônica? Eu não sei quem é Santa Mônica. O senhor não sabe quem é Santa Mônica? O senhor não é filho de Santa Mônica? Ele disse: não, o nome da minha mãe não é Mônica, muito menos Santa. Ora, mas você não é Santo Agostinho? Também não. O espírito não era mau, não. Também não. Eu sou o Agostinho. O santo é por conta deles aí. Eles estão me chamando de santo. Não vi nada demais, deixei para lá. O título da mensagem é até assim, ó: como é bom ser bom. Como é bom ser bom. O professor José Jorge que botou nesse livro. Como é bom ser bom. Então, às vezes a gente pega um nome e olha só, o espírito nem estava lá dando as mensagens dele. Santo Agostinho, o Agostinho, para ele, tanto fazia. A gente é que vai, às vezes, coloca
títulos que a pessoa não tem. Até porque a gente gosta ainda de um título, né? Tá pegado até, ô doutor, quando me chamam de doutor, doutor, pô, que doutor? Já querem alguma coisa, né? Que uns R$ 2 aí, coitado. Vamos lá. Aí, aliás, quanto mais elevado é o espírito, maior é a sua irradiação. Crede, pois, que um espírito protetor de uma ordem superior pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Entre vós, na terra, tendes notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que quererias que fôssemos, espiritualmente falando, menos aptos para a direção moral dos homens do que aqueles o são para a direção material de seus interesses? Vai fazer uma boa comparação. O doutor Bezerra falou aqui, falou naquele centro lá. Pode ser o doutor Bezerra falando em 2 lugares? Pode, ele irradia. Jesus não irradia para a terra? Quanto mais é elevado o espírito, mais o poder, maior o seu poder de irradiação do seu pensamento. Número 6. Não está acompanhando aí não, Rosângela? É igual o teu. É igual. Está na página 315. Fui eu que te dei o livro. Pergunta número 6. Você está com o Evangelho. Mas eu te dei o livro dos médios também, não dei? Só isso? Eu vou te dar o livro dos médios. Então vamos lá. Por que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente o nome dos santos? Resposta. Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e tomam os nomes que são passíveis de causar no homem maior impressão por causa de suas crenças. Você não vê lá um católico dizendo, doutor de Bezerra de Menezes que me protege. Não, sou devoto de Maria, sou devoto de São Pedro, Santo Antônio, né? Santos católicos. Dá um nome lá deles. Aí os espíritos dizem que é Santo Antônio mesmo, que é Antônio. É a forma de tratamento. São pronomes que você usa, que você tem que se chamar de senhor, senhora, excelência. Como é que você vai chamar o presidente da República? Sua excelência. Então, você tem que usar isso. Isso aí é normal. Agora, a gente valoriza muito. Você valoriza, a maioria das pessoas valorizam mais o título do que a pessoa. Às vezes um homem se veste muito bem, bota um terno, você já bota o título de doutor. Pô, doutor. E o doutor não é uma boa pessoa. E tem pessoas simples que têm uma elevação moral, uma condição, um caráter ilibado, né? O título não vai dar a devida qualificação, mas tem pessoas que têm um título porque merecem, né? Está dentro da norma ali. Como é que você vai se dirigir ao dono de uma empresa, ao presidente de uma empresa? Você tem ali a maneira correta de se dirigir. Como é que você chama o Papa? Vossa Eminência? Como é que você chama o Bispo? Como é que você... Todos eles têm. Olha, vocês nunca têm que ter dúvida.
É. É. Olha aqui. Você vê aqui, eu botei aqui como se chama o Papa. Aí está aqui, ó. O anuário pontífice refere mais 3 títulos para o Papa. Sucessor do Príncipe dos Apóstolos, Sumo Pontífice da Igreja Universal, Patriarca do Ocidente. Os títulos mais comuns são usados de Papa, são Santo Padre, Sumo Pontífice. Aí as pessoas vão colocando esses nomes e tem lá as referências, porque elas admiram, né? Elas mesmo vão colocando esses títulos e valorizam esses títulos. 8ª, ou é a 7ª? Alguns espíritos superiores que evocamos vêm sempre em pessoa ou, como alguns acreditam, só vêm através de mandatários encarregados de lhe transmitir os pensamentos. Resposta: por que não viriam em pessoas se podem? Mas se o espírito não pode vir, forçosamente será um mandatário. É o que a gente falou, chamou o doutor Bezerra, ele pode vir? Vem. Ele não pode, vamos mandar alguém, né, que responda por ele. A gente sempre aqui evoca o altivo, é o presidente da casa, é a referência nossa. Então, em nome do altivo, da direção, se ele puder estar aqui, ele vai estar. Se ele tiver com outra a fazer, ele vai lá, você, o Cidinha, Lurdinha, fica lá com o Niltinho. Vem o grupo de espíritos daqui, alguém da altura dele, vai mandar alguém, vem o Baltazar, vem o Antônio de Aquino, vem um dirigente da casa, porque a gente precisa de proteção. Mas se ele puder vir, por que ele não viria? Se ele gosta de mim, se eu gosto dele, se fomos amigos, se somos amigos, se botamos o nome da casa, o nome dele aqui na casa, então a gente está constantemente ligado um ao outro. Não que ele está me paparicando, andando comigo para cima e para baixo, não significa isso. Mas tem a ligação, ele sabe. Também, meu anjo da guarda, meu, teu, seu, nosso. O anjo da guarda não está andando com a gente, eu vou ali na esquina. O anjo da guarda está com seus afazeres. Mas ele está ligado. Ele está ligado. Qualquer coisa ele vem. Se for necessária a presença dele. Agora, quantas coisas ele não precisa vir, que outros espíritos simpáticos, familiares, vão resolver. Então, muitas vezes, o culto no lar, a gente vai no culto do lar, na casa de alguém, culto mensal que a gente vai, o altivo sempre vai, é um trabalho importante, é um trabalho que tem complexo, não é uma coisa simples, vou lá, vou rezar, ele vem, está sempre junto. Agora, eu vou ali fazer compras no mercado aqui para o centro, precisa o altivo ir comigo? Sim, tem coisa, olha, vai os protetores, tem que ir a proteção, mas não precisa da presença dele. Né? Depende, muito depende, mas que ele sabe onde eu estou, sabe. Qualquer coisa, com um pensamento ele vai, entendeu? É assim que acontece. Número 8. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que envia? Resposta. O mandatário está sempre à altura? Os espíritos superiores sabem a quem eles confiam a tarefa de substituí-los. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais eles se confundem pela comunhão dos pensamentos, de tal forma que para eles a personalidade é uma coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, pois, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra, capazes de vos instruir? Tendes tamanha pretensão de serdes os protótipos do universo, que acreditais sempre que fora do vosso mundo nada mais exista. Assemelhai-vos, em verdade, a esses selvagens que nunca saíram de sua ilha e acreditam que o mundo não vai além.
Então, eles sempre sabem quem eles confiam essa tarefa. Eles não vão se enganar. É da falange, como ele colocou aqui. Eles são tão elevados quanto eles. E lá eles se confundem pela união dos pensamentos, pensam da mesma forma, formam famílias. Formam famílias. E sabe, olha, você pode me representar ali. Pode me representar. Quantos anos conviveram aqui na Terra esse grupo que está aqui conosco também, graças a Deus. E a gente tem que fazer o possível com os nossos esforços para mantê-los junto a nós, que só depende de nós. O Altivo, a Cidinha, a Elvira, a Neuza, ligados ao Altivo lá na casa. Tinha Leon Denis, o Baltazar, o Antônio de Aquino, o Dr. Erma e tantos outros espíritos que ele não falava, com certeza, pela importância da casa na divulgação. Espírito de Leon Denis, de Allan Kardec, deixaram de ter amizade pelo Altivo? Não, fortaleceu ainda mais os laços, porque o Altivo cumpriu com o seu dever. E se ele está aqui, esses espíritos estão junto dele, Dona Ivone. Aí o que a gente tem que fazer? Vamos manter esses espíritos junto a nós? Vamos embora. Como? Pensando neles. E como que a gente vai pensar neles? Vai ficar o tempo todo Leon Denis, Allan Kardec? Não, vamos estudar a obra deles. Nesse momento aqui, estou estudando a obra que Kardec trouxe e que os espíritos dessa falange, do Espírito Verdade, trouxeram. Então, com Kardec vem São Luís, vem todo mundo aqui. Santo Agostinho, quem participou, junto com Kardec. Como é que eu vou chamar Leon Denis aqui para a gente? Vamos estudar o pensamento dele. Vamos estudar a obra dele. Não é só o fato de, na prece que nós sempre pedimos, né? Em nome de Leon Denis, de Allan Kardec. Não, vamos estudar as obras de Leon Denis. Aí eu estou evocando o Leon Denis. Eu estou chamando o Leon Denis. Estudando o pensamento dele. Como é que eu vou chamar a Dona Ivone? Poxa, eu gosto da Dona Ivone. Estudar a obra dela. Então, na nossa casa, nós estamos estudando as obras de Leon Denis. Então, estamos evocando o Leon Denis. Estamos nos ligando a ele. Estudamos as obras do Chico. Estamos nos ligando ao Chico. Nos ligando ao André Luiz. Estão entendendo como é que faz? Aí, esses espíritos formam falanges. Se juntam. Por isso as pessoas se sentem bem aqui. Por quê? Estamos estudando a obra desses espíritos, o pensamento deles. E ali eles estão estudando o que eu escrevi, nosso pensamento. Vamos apoiar? Uma vez o Altivo estava dando a aula lá de um desses livros aí do André Luiz. Aí ele me perguntou, poxa, Nilton, como é que foi a aula aí? Você gostou? Que esse era dele, ele perguntava, ele queria uma avaliação. Às vezes eu pergunto também. Quando eu acho que eu não fui muito bem, eu vou e pergunto. Aí eu falei, não, foi legal, chefe, foi legal. Foi muito boa a aula. Ele fui chamado várias vezes a atenção pelo André Luiz. Presta atenção, lê de novo, não foi isso que eu escrevi. Está com a cabeça onde? Então, aí você vê o Altivo dando aula, como ele via e ouvia o espírito estava ali. Lado dele. Está falando da obra dele. Eu não escuto, eu não vejo, mas nem por isso ele não vai deixar de vir. Por quê? É um estudo sério, tem um propósito. E se ele não pudesse vir? E havia um daqueles ali do que está no livro, né? Amigo dele, um instrutor daquele, alguém que pensa igual a ele. Mas se ele pode vir, por que ele não vem? Aí olha a importância também como a gente faz com o culto no lar. Você ter dia e hora para tudo. Então ele já sabe que segunda-feira às 18 horas vamos estudar a obra do André Luiz. A Dona Ivone já sabe que quinta-feira às 18 horas estuda a obra da Dona Ivone. O Leon Denis já sabe que segunda-feira, 9h30, as obras dele. Então eles se preparam. Não, esse horário eu vou lá e vou inspirar. São Luís é o patrono do estudo nosso, nós o evocamos. Já sabe que segunda-feira, tanto de manhã quanto de tarde, nós chamamos o nome dele, o Altivo já. Então eles se preparam, eles se planejam, igual a gente vai planejando.
Só tem trabalho lá, só e muito trabalho. Então, naquele momento, ele vai deixar o tempo dele voltado, ó, de 8 às 9, estarei ali, como aqui agora. Por isso que tem que ter hora para começar e para acabar. Ah, vou aqui até 9h30 hoje, que o estudo está bom. Eu não posso fazer isso, porque ele tem outros compromissos. Ele se programou de 8 às 9. Entendeu? Aí eles vêm. A gente evoca, eles vêm. Número 9. Compreendemos que seja assim quando se trate de um ensino sério. Mas como espíritos elevados permitem a espíritos de baixo escalão enfeitarem-se com nomes respeitáveis para induzir ao erro através de máximas muitas vezes perversas? Entendeu a pergunta? Ele falou assim, nós compreendemos que seja assim quando se trata de um assunto sério. Mas e às vezes tem espírito que se diz que é fulano e não é fulano? Por que eles permitem isso? Resposta. Não é absolutamente com a permissão deles que o fazem. Aqueles que assim enganam serão punidos por isso, ficais certos. E a punição deles será proporcional à gravidade da impostura. Além disso, se não fosseis imperfeitos, não terias em torno de vós senão bons espíritos. E se sois enganados, só deveis vos queixar de vós mesmos. Deus permite que assim aconteça para experimentar vossa perseverança e vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não sois bastante elevados, e assim tendes necessidade de lições e experiência. Essa é a resposta. Por que eu fui enganado? Fui enganado porque você se aliou àquele tipo de pensamento, né? Você foi enganado. Se você fosse perfeito, quem que andava com Jesus? Você acha que Jesus foi tentado? Tem como? Quem que ia tentar Jesus? Pois é, quem que ia tentar Jesus? Mandando ele se jogar lá de cima, que ia dar tudo para ele. E Jesus estava interessado em bem material. Jesus estava interessado em poder. Poxa, então aquilo ali é claramente uma interpolação. O mesmo conosco. A gente é influenciado pelos maus espíritos porque a gente ainda tem a cabeça, um pezinho lá no... ainda tem. Aí se você se levar, deixar levar, é por isso. Número 10. Vamos parar na 10. Os espíritos pouco adiantados, porém, animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são algumas vezes designados para substituir um espírito superior, a fim de lhes dar a oportunidade de se exercitarem no ensino? Resposta. Nunca nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios, e tendo em vista um ensino geral, os que aí se apresentam fazem, sempre por sua própria conta, e como dizeis, para exercitar-se. É por isso que suas comunicações, embora sejam boas, trazem sempre traço da inferioridade deles. Quando os são designados, só o são para as comunicações pouco importantes. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui por causa da hora. Eu achei essa pergunta 9 aqui muito boa, a gente continua na 9 semana que vem, tá? Ou aqueles que assim se enganam. A gente vai para 9 semana que vem. Acho que foi muito bom. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos destes de estudar a doutrina espírita. Muito obrigado a Allan Kardec, a Leon Denis, aos espíritos guias aqui presentes em nossa casa de amor,
que nos inspiraram para esses estudos. Muito obrigado, Altivo, em teu nome, querido irmão, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, encerramos os estudos da manhã de hoje. Em nome de Deus e de Jesus Cristo acima de tudo. Que assim seja. Graças a Deus.